Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão do dia 30 de março de 2011. Antes de começar, como sempre, queria dar um abraço para nossos amigos do Invest que estão nos acompanhando ao vivo e vão continuar nos acompanhando aí por mais algumas semanas, tá? Continuaremos ao vivo aí todo dia às 9h20 direto no site do guinvest.com.br, a maior rede social de investidores do Brasil. Então um grande abraço para todos os nossos amigos lá do Guinvest também. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo, além do site do Guinvest, para o nosso auditório, também no site da Interinvest Educacional. Tá? Bom, gente, falar o que do mercado, né? Esse talvez tenha sido um dos calls mais complicados a gente fazer. Nosso pessoal da análise aí teve que suar bastante para conseguir algumas oportunidades para vocês, tá? Não está fácil, o mercado está muito difícil. Voltamos ontem exatamente para o miolo, para o meio da consolidação, ok? Isso é o que complica um pouco a nossa situação. Eu vou só pedir antes de continuar que, se vocês estiverem me ouvindo direitinho, por favor, confirmem no chat para mim, para a gente saber que está tudo ok, tá? Então, pessoal, voltamos ontem exatamente para o meio da consolidação, para o miolo da consolidação, o que significa que, mais uma vez, não temos nenhum tipo de tendência, certo? Então, não tendo nenhum tipo de tendência, a gente pode prever aí mais alguns pregões difíceis pela frente, tá? Então, mais alguns pregões difíceis à vista. Então, sendo bem realista com vocês, é isso que a gente está prevendo, tá? Então, prevemos pregões difíceis, tá? Acho que é essa a tônica que vai ser nos próximos dias aí, tá? Bom, com esse tipo de formação, sem tendência, consolidação, pregões difíceis, etc., a gente nossas operações acabam se tornando cada vez mais escassas, tá? Então, ou seja, a gente acaba operando cada vez menos, justamente em função dessa consolidação, dessa falta de oportunidades, tá? Então não vale a pena a gente ficar operando consolidação e também não dá para a gente ficar procurando oportunidade onde não existe, né? Então, quando não existe, não existe e pronto. E a gente tem que saber lidar com isso também, certo, pessoal? Um dos grandes segredos de um day trader não é ele saber entrar bem, isso é fácil. O difícil é ele saber ficar de fora quando o momento é ruim, tá? Então acho que esse é um dos grandes segredos aí. Então a nossa dica é fique atento a operações de divergência e operações de retorno às médias, de repique, tá? Que são as operações mais seguras nesse tipo de mercado, tá? Ou seja, o mercado consolidado ele favorece o acontecimento desse tipo de operação e a gente tem que ficar de olho para focar nisso aí, tá? Operações de tendência, operações nas médias, esse tipo de operação não está funcionando muito bem nessa zona de consolidação, tá? O que é normal, quando a gente ensina para vocês esse método, a gente já fala que ele funciona apenas quando existe tendência. Quando não tem tendência, ele simplesmente não funciona. Então a gente tem que encontrar outros métodos, tem que utilizar outras técnicas para conseguir boas operações. Tá? Interessante rompimentos, interessante operações de divergência. Então acho que vale a pena ficar sempre de olho nisso aí. Bom, pessoal, temos a agenda americana hoje, saindo dados sobre vendas de casas novas às 11 horas da manhã e às 11h30 temos estoques de petróleo, certo? Então fiquem atentos a esses horários que pode haver maior volatilidade em função dessas notícias, tá? Então repetindo, às 11 horas vendas de casas novas e às 11h30 estoques de petróleo, notícias lá dos Estados Unidos, tá? Vamos ver como é que vai ser o pregão então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário, certo? Como eu disse, voltamos aqui para o miolo da consolidação, exatamente para o meio da consolidação, no pregão de ontem, tá? Tivemos um pregão ontem bem esquisito, não vou dizer que foi difícil, porque mais uma vez a gente conseguiu trabalhar bem essa questão com vocês, mais uma vez a gente conseguiu prever, conseguiu fazer uma leitura bem coerente do mercado, então a gente estava de fora, a gente não estava operando essa situação, tá? Mas vamos concordar que foi bem complicado, então se vocês visualizarem aqui nos 15 minutos, a gente abriu fazendo mínima em relação ao dia anterior, como vocês podem perceber aqui, depois bombamos para cima, montamos pivô de alta, fizemos máxima, depois fizemos nova máxima, e depois cedemos o restante do pregão, tá? Então
bem difícil, bem complicado, típico de uma zona de consolidação, tá? É mais ou menos isso que acontece em uma zona de consolidação, certo, pessoal? Então, complicado trabalhar com esse tipo de situação. A gente tem que ter muito cuidado para não ser pego numa reversão dessa, o que é muito comum. Se vocês observarem aqui, gente, nos últimos pregões, tá? Então, vamos pegar aqui desde o dia 24 de março, então, últimos 4 pregões que a gente teve. O primeiro deles, abrimos fazendo máxima em relação ao dia anterior, depois derretemos, aí voltamos a subir, montamos pivô de alta, derretemos de novo e consolidamos o restante do pregão. Tá? Isso aqui é muito difícil de ser operado porque não tem continuidade. Tá? A mesma coisa aqui. Simplesmente estouramos para cima, em 4, 1, 2, 3, 4, 5, em 6 candles, fomos lá, rompemos a máxima da consolidação, e depois o mercado devolveu mais de 50% da alta. Tá? Dia seguinte, abrimos cedendo forte, testando as mínimas do dia anterior, chegamos a perder essas mínimas, depois subimos forte, depois voltamos lá a fazer mínimo do dia. Tá? Então, é disso que eu estou falando, tá, pessoal? E ontem eu já analisei. Então, muito perigoso, muito complicado. Isso é uma situação que a gente não tem muito o que fazer, tá, pessoal? A gente simplesmente tem que aguardar, como eu disse, focar em rompimentos, focar em operações de divergência, popular repeat, tá? São as operações que estão dando mais tranquilidade para a gente operar em função de, nesse tipo de operação, existir movimento, existir pressão, força compradora ou vendedora. E é isso que a gente procura, tá? Bom, gente, índice Dow Jones, ontem foi testar lá essa região aqui dos 12.283 pontos, ok? Chegou a romper por alguns pontos, não conseguiu permanecer lá em cima, acabou fechando muito próximo deste valor, tá? Chama atenção novamente para o volume do mercado americano, que já há 7 pregões não consegue chegar nem na média de volume, tá? Então está bem complicado o mercado americano, não está muito legal não, e nessa questão do volume. Então a gente não sabe até que ponto dá para acreditar nesse movimento de alta tão forte, tá? Eu acho que tem que ficar de olho, ficar acompanhando aí para ver o que vai acontecer, certo? Nós temos o futuro americano agora trabalhando aí com 0,278 de alta, tá, em 12.267 pontos. Rompemos a máxima de ontem, tá, e agora consolidamos aqui uma boa parte do dia. Fizemos nova máxima e agora estamos corrigindo de novo nos 15 minutos. Tá? Então, essa é a situação dos futuros americanos, ok? O nosso índice futuro, adivinhem, ele não fez nem máximas nem mínimas em relação ao dia anterior ainda, ou seja, estamos consolidados, tá? Estamos trabalhando dentro dos limites do candle de ontem, tá? Então vamos marcar para vocês aqui, máxima de ontem e mínima de ontem, tá? Então, enquanto não romper 68.220 ou 67.350, a gente não tem muito o que fazer, tá, pessoal? Não temos tendência, então tem que ficar esperando, ficar aguardando para ver o que vai acontecer, tá certo? O mercado ontem não deixou um candle fácil de ler, ficamos no meio da consolidação, então não temos muita, perdão, não temos muita base para fazer nenhum tipo de leitura neste momento. Tem realmente que esperar abrir e ver o que vai acontecer, tá certo? Vamos então às recomendações de compra da nossa equipe, tá? Como eu disse, muito difícil preparar esse call para vocês. A gente vai ter que ter muito cuidado com as recomendações e vocês vão ter que ter muito cuidado operando essas recomendações, justamente porque estamos consolidados, tá? Então tudo pode acontecer, tá? Então pode estourar tudo para cima, como pode estourar tudo para baixo a qualquer momento, tá? Então tem que ter muito cuidado com esse pregão aí. Ativos que a nossa equipe selecionou para compra para vocês, vamos lá. BVMF3, tá? Ela pode estar falhando um fundo aqui. Deixa eu limpar o gráfico para vocês, fica mais fácil. Aqui tá. BVMF3. Ela pode estar falhando este fundo aqui. Testou 3 vezes, ameaçou de testar uma quarta. E ontem deixou aí um belo candle com volume bom, 157 milhões, alta de mais de 3%. Então, muito bonita a BVMF, tá? Tem 2 pontos, na verdade, que nos interessam nela. O primeiro é a máxima de ontem, 11,47. Tá? Então, rompendo 11,47,
ela tem tudo para ir testar lá a máxima anterior, lá nos 11,65, tá? Rompendo o 11,65, ela passa a ter alvo lá nos 11,75, depois ela deve lá buscar a região ali, os R$ 12, tá? Então vale a pena ficar de olho. O ativo é BVMF e o código é BVMF3, tá? Temos também a Cyrela, a CIRI3. A Cyrela, ontem ela deixou um candle bem esquisito, com volume bem considerável, tá, gente? Muito acima da média, 211 milhões para a Cyrela. Então isso aí pode ser interessante, tá? Vale a pena a gente acompanhar. A Cyrela, ela testou esse fundo aqui, chegou a romper por alguns centavinhos, o fundo anterior era 14,68 e agora nós fizemos aí 14,65. Então rompemos aí por 3 centavos apenas, tá? E ela voltou, fez máxima do dia e acabou deixando um candle muito bonito, aqui longe das médias, bem próximo do suporte, bem próximo do fundo anterior, com volume bem alto, tá? Então isso chama a nossa atenção, uma possível compra da Cyrela, da CIRI3, ok? A partir de 15,07 a gente se interessa por ela, com alvo inicial lá entre 15,48 e 15,82, algo nessa região aí. Então 15,50, 15,60, 15,70, alguma coisa nessa região aí é onde ela deve encontrar a primeira resistência dela, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Cyrela, o código é CYRE3. Nos interessamos por ela a partir dos R$ 15,07, ok? E temos também aqui KLBN4, que já estava no nosso call ontem. Mais uma vez o ativo tentando buscar força para continuar essa subida. Ontem já estávamos de olho nela, acabou ficando entre os limites do candle anterior, mas ainda temos expectativa, temos esperança que ela pode ainda continuar desenvolvendo, porque ela está deixando, ela tenta corrigir, no mesmo dia ela volta e acaba fechando bem próximo das máximas, tá? Destaque ponto negativo para ela, o volume financeiro que está bem reduzido nos últimos 2 pregões, tá? Então isso não é muito legal não. Mas vamos lá, a KLBN4, então com essa ressalva, tá, de que ela está longe das médias, que ela está muito próxima de uma máxima e que ela está um pouco afastada das médias, mas ela ainda tem espaço para ir buscar por uma única razão. Ela tem essa máxima aqui do ano em 6,45 e se a gente for voltar lá no tempo, deixa eu colocar no semanal, fica mais fácil para vocês visualizarem. Ela tem lá um topo anterior, gente, aqui em 6,52, tá? Então ela está muito próxima desse 6,52 e rompendo 6,52 ela tem a máxima histórica dela lá em 6,76, como vocês podem ver, tá? Exatamente aqui, ó, 6,76. Então, pessoal, o ativo está muito próximo da máxima histórica. Então ela deve tentar buscar força para ela testar isso aí, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é KLBN4, perdão, o ativo é Klabin e o código é KLBN4, ok? Estamos de olho num possível rompimento de máxima do ano dela aqui para buscar 6,52 depois 6,76, que é a máxima histórica dela, ok? Bom, para quem chegou agora, muito bom dia. Eu sou Fabiano Oliveira, da Interinvest Educacional, do Online Traders. Este é o nosso call de abertura que acontece todos os dias ao vivo, a partir das 9h20 da manhã, tá? Das 9h20 às 9h50, transmitido ao vivo, simultaneamente pelo nosso auditório no site www.interinvesteducacional.com.br e também no site do guiainvest.com.br, ok? Então estamos transmitindo simultaneamente, estaremos transmitindo nas próximas semanas. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, os trabalhos começam sempre às 9h20 da manhã, ao vivo, aqui comigo, Fabiano Oliveira, diretamente da Interinvest Educacional e do Online Trading, ok? Então, pessoal, temos como recomendações de venda da nossa equipe BBAS3, Banco do Brasil, certo? Lembrando que esses pontos não são pontos de entrada, eles são pontos de referência a partir dos quais o ativo passa a entrar em tendência no intraday ao longo do pregão, e a partir daí a gente passa a se interessar por esse papel, certo? Essas são as recomendações que a nossa equipe de análise preparou para vocês. BBAS3, Banco do Brasil,
Estava no nosso call ontem, acabou desenvolvendo, não foi lá muito gostoso de operar, consolidou uma boa parte do dia, mas vale a pena continuar de olho nela. Perdendo os 28,14, deve buscar os R$ 28, tá certo? Perdendo os R$ 28, tem tudo para ir buscar lá os 27,36, ok? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Banco do Brasil e o código é BBAS3, ok? Nos interessamos por ela, mais uma vez, a partir dos 28,14. Outro ativo que a gente está também interessado, perdão, é o Bradesco, BBDC4, também vem cedendo aqui de leve nos últimos dias, mas demonstrando fraqueza, ou seja, o que nos chama atenção é essa sequência de candles aqui com sombra, tá? Então observem que o pessoal até tenta comprar, até tenta puxar ela para cima, mas a força vendedora acaba sempre sendo maior, tá? Então é isso que está nos chamando a atenção, essa sequência de candles negativos aqui, e a gente acha que ela pode a qualquer momento dar uma cedida um pouco mais forte, tá? Então vamos ficar de olho no Bradesco, perdendo aqui os 31,35, deve buscar força para testar lá os R$ 31. E daí sim, perdendo esses R$ 31, o primeiro alvo dela seria lá em 30,43, tá? Depois aí tem outros alvos aqui, por exemplo, em 29,93, e depois a mínima do ano lá em 28,97. Tá? Primeiro teria que perder esses 31,35 e testar os R$ 31. Perdendo R$ 31, a gente pode começar a acreditar em alvos lá abaixo de 30,50, ok? O ativo é Bradesco e o código é BBDC4, tá? O Saulo pergunta no chat se o Banco do Brasil é para venda. Exatamente, Saulo, o Banco do Brasil é para venda, tá? Tem aqui a Sambi 11. Deixa eu adicionar ela aqui pra gente, que ela não está no nosso acompanhamento ainda. Então tá aqui a Sambi 11. Também, mesmo setor aí bancário, a gente está de olho nesse setor, acho que ele está um pouco pesado, tem um pouco para ceder ainda. E a mesma coisa, consolidando como uma grande parte dos ativos, com a maioria dos ativos, só que tem a diferença de estar deixando vários candles negativos, inclusive ontem um invertido enorme. O pessoal tentou comprar no começo do dia, os vendedores entraram pesado e acabaram derrubando o papel, fazendo fechar na mínima do dia. Tá? Então, alguns pontos de interesse, perdendo aqui os 19,10, tem tudo para ir buscar lá os 18,67. Tá? Então a gente se interessa por ela a partir de 19,10, com alvo lá em 18,67. É um alvo interessante. A gente tem aí pelo menos 2,3%, 2,4% até lá. E perdendo aqui esses 18,67, abre espaço para buscar lá os 17,90, tá? Então, gente, o ativo é Santander e o código é SAMB11. Estamos interessados para venda nela a partir dos R$19,10, tá? Além da SAMB, nós temos a Cielo 3, a Cielo. Observem aqui então, o ativo cedendo forte no dia de ontem, tá? Chegou a romper a máxima anterior, mas por muito pouco, acabou já encontrando resistência e agora está voltando, está cedendo forte, então tem espaço para corrigir um pouco mais forte aí, tá? A gente se interessa pela Cielo 3, perdendo aqui primeiro a região dos 13,25 e depois a região aqui dos 13,25, 13,20 e temos alvo lá na região aqui dos R$13. Deixa eu colocar para vocês que não tem nenhum ponto interessante aqui, tá? Então aqui R$13, tá? Neste caso, pessoal, o ideal seria a gente aguardar o rompimento dessa região aqui dos 13,20 e deixar ela testar os R$13, tá? Até então não fazemos nada. A partir da hora em que ela perdeu essa região, que tem vários testes aqui, que é uma região bem importante para ela, perdeu essa região aqui dos 13,20 aproximadamente, deixa ela buscar os 13. Quando ela corrigir, a gente tenta pegar o rompimento desses 13. Tá? Eu acho que seria a operação mais segura aí para a gente. Tá? De qualquer forma, a partir dos 13,35 ela já abre espaço lá para os 13,20, que já é 1%,
e dos 13,20 deve buscar os R$13, que é mais de 1%. Tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Cielo e o código é CIEL3, CIEL3. Tá? Além da Cielo, temos, como sempre, também junto a Redcar, tá? RDCD3. Pode estar falhando um topo aqui, tá? Então vocês podem me questionar, falhando o topo como se ela rompeu. É verdade, ela rompeu, só que observem que ela não conseguiu fechar uma vez acima, tá? Então houve o rompimento, porém não conseguiu se sustentar acima disso aqui, tá? Então a gente já está começando a apostar na venda nela aí, por enquanto de leve, por enquanto só brincando, mas já vale a pena ficar acompanhando, tá? Perdendo aqui os 23,11, tem alvo, tem tudo para ir lá buscar aqui os 22,14, tá? Então tem pelo menos R$1 de alvo. Para quem gosta de figuras gráficas, isso aqui pode estar se desenhando um grande M, tá? Se isso acontecer, o objetivo dela seria aqui em 20,95, tá? Então teríamos um alvo aí, perdão, acabei mexendo sem querer na linha, tá? Mas teríamos um alvo aí de pelo menos 9% para baixo para completar essa figura aí, tá? Não é o nosso perfil, a gente não gosta muito de operar figuras, mas tem quem goste. Então quem gosta, isso aqui pode ser um grande M com alvo aqui em 20,95, tá? Então vale a pena acompanhar, o ativo é Redcar, RDCD3. Nos interessamos por ela a partir dos 23,11 com alvo em 22,14, tá? Bom, gente, eu vou analisar para vocês os pedidos no chat lá, após as recomendações da nossa equipe aqui, tá? O software que a gente utiliza aqui, Fidelis, é o Profit Chart da Nelogica, www.nelogica.com.br, que, em nossa opinião, é a melhor ferramenta gráfica aí do Brasil, a mais estável, a mais otimizada para a gente trabalhar. Tá? Então, é o que todos nós aqui da equipe da Interinvest Online Traders utilizamos. Okay? Você pode fazer um teste dessa ferramenta aí por 7 dias, sendo nosso aluno, fazendo um dos nossos cursos, a gente consegue um teste de até 30 dias para você, ok? 7 liberado pela Nelogica e mais 23 liberado pela gente, a gente consegue isso para vocês sem problema algum, tá? Peço que algum de nossos alunos coloque lá no chat o site da Nelogica, www.nelogica.com.br, que eu acho que é interessante para vocês. É uma ferramenta excepcional, realmente vale quanto pesa, com certeza, tá? Bom, gente, temos lá MRV3, tá? Bem próxima de perder um fundo importante aqui nos 12,70, ok? Então rompendo os 12,70 vale a pena a gente acompanhar. Tem alvo para buscar aí valores bem abaixo de alvos bem grandes. Tem 12,32, então tem lá 3, 4% de alvo. E depois tem alvos ainda mais baixos lá nos R$12, R$11,34, R$10, enfim, vai cada vez mais para baixo, tá? Então, primeiramente nós nos interessamos por ela aqui, ó, perdendo esses 12,70, vale a pena acompanhar a MRV-E3, tá? Temos também a RZID3, a Rossi, ok? Também cedendo muito forte no dia de ontem. Parabéns ao Daniel, e nosso moderador, que visualizou uma operação muito bonita na Rossi ontem, e ao Márcio também, que fez uma bela operação na Rossi, tá? Estamos de olho então na Rossi, nessa continuidade da tendência de queda, perdendo aqui os 13,41, tem tudo para vir buscar alvos ainda menores, aqui na região dos 12,87, depois temos aqui 12,50, R$12 e assim por diante, até o fundo lá nos 12, tá? Então, pessoal, vale a pena acompanhar, o ativo é Rossi, o código é RZID3, nos interessamos por ela a partir dos 13,41, ok? Finalmente, temos a última recomendação da nossa equipe, que é JBSS3. Também aqui cedendo forte no pregão de antes de ontem, de anteontem. E ontem ficou aqui dentro dos limites, como a maior parte do mercado. Tá? Vale a pena acompanhar, perdendo aqui os 5,74. Tá? Então, estamos de olho nesse rompimento, vai ser a nova mínima do ano, deve disparar um monte de stop aí. E a gente quer aproveitar esse movimento. Tá? Então acompanhem, o ativo é JBS, o código é JBSS3. Nos interessamos por ela a partir do rompimento da mínima do ano, 5,74. Inclusive essa mínima pode ser operada desde que o momento ofereça condições para isso. Ok, gente? Então, pessoal, essas eram as recomendações da nossa equipe de análise para vocês. Tá?
Vamos então às análises do que vocês pediram no chat lá, tá? Então vamos lá, o pessoal pediu primeiramente aqui NET C4. Nossa, essa faz muito tempo que eu não vejo, cara. Acho que nem tá aqui no nosso acompanhamento. Deixa eu dar uma olhadinha e ver como é que tá a NET. Peraí. Ok, gente. Bom, pessoal, a NET ela não tem mais volume, né? Então, observem aqui que o volume dela tá muito pequeno. Ela teve aí uma espécie de fechamento de capital, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente está bem complicado a gente falar na NET, tá? Deixa eu ver aqui o volume dela para vocês. Só um exemplo, algum dia aqui. Ela negociou 284 mil, tá? Então, tá movimentando, tal, beleza, mas observem aqui como o volume dela reduziu a partir de outubro do ano passado, tá? Então, na minha opinião, a NET não tem mais volume para ser operada, tá? Então, a negociação dela aqui é residual, tá? Tá derretendo, o ativo veio de lá de R$ 22 para 14, perdeu 37% do seu valor, mas eu não aconselho a operar a NET não, porque não tem volume para isso, tá? Esse ativo já era residual, a gente nem acompanha mais, então aproveitem e fiquem de fora disso, que é mais seguro para vocês, tá? Além disso, tem pedidos lá da HYPE3, hipermarcas, tá? A hipermarcas ontem acabou cedendo um pouco e voltou tudo no mesmo dia, tá? Então demonstra a força do ativo, tá? Neste momento não vale a pena ficar muito de olho nela, pelo menos não nessa abertura. Vamos ver se ela desenvolve mais ao longo do tempo, aí, ao longo do pregão, para daí sim valer a pena alguma tentativa no ativo. Tá? Por enquanto, melhor ficar de fora dela. Ela está numa zona bem difícil, um pouco longe das médias, pode corrigir ou pode voltar a subir. Então, antes dos R$ 22 aqui, a gente não se interessa por ela, ok? Temos também a Usiminas, Usim 5. A Usiminas ontem deixou um candle que interrompeu aí a tendência, tá? De baixa que ela vinha desenvolvendo nos últimos dias. Então tem que ficar de olho nela aí. Não está no nosso acompanhamento mais fino, só se ela voltar a desenvolver ao longo do dia, tá? Mas para isso tem que romper aqui 18,93 a mínima, e para cima até nem me interessa muito, tá? Mas quem sabe se ela romper aí 19,58, ela pode buscar os 19,90, os R$ 20, talvez você consiga aproveitar um pouquinho desse movimento. Eu acho arriscado, tá? Só se ela perder esse 19,93, mas o que ela fez ontem, a força que ela estava ontem, não demonstrou pra gente que isso poderia acontecer, tá? Bom, temos lá também GGBR, GBR4. Gerdau está consolidado aqui há vários dias, certo? Teve um candle muito feio, tentou se recuperar, não consegue. E nos interessamos muito pela Gerdau se ela perdeu 19,86, tá? Para compra, por enquanto, não. Por enquanto, sem condições de comprar ela. Mas nos interessamos muito por ela a partir de 19,86. Vale a pena acompanhar a GGBR. Fazendo nova mínima, ela deve buscar lá os 19,35, tá? Nesse caso, a gente tem um alvo aí de pelo menos 2,5%, 2,6%, que fica bem interessante para a Gerdau, ok? Temos a Petrobras, a Petro 4, consolidado no diário, com volume muito baixo, tá? Então recomendo ficar de fora desse ativo, não tem muito o que se fazer com a Petrobras neste momento, tá? Como eu disse, está consolidado, está sem volume, não tem muito que a gente possa fazer com ela para o dia, tá? Temos também a Vale 5, a gente estava de olho na Vale para uma venda no dia de ontem, ela vinha se demonstrando bem fraca, e ontem teve um belo candle de alta, um belo candle de recuperação. Então agora a gente tem que esperar ela romper isso aqui, tá, gente? Deixa ela romper essa zona de consolidação que ela criou aqui nos últimos pregões, para daí a gente conseguir saber para onde que ela quer ir, tá? Ela cai num dia e volta no outro, cai de novo, volta de novo, então isso aqui é melhor ficar de fora, ok? Pessoal, eu peço desculpas, eu não vou conseguir fazer todas as análises em função do tempo, tá? Já são 9h50, o tempo que nós precisamos encerrar o nosso call, ok? Então nós temos parceiros também que estão transmitindo esse call e a gente tem que respeitar o horário aí. Eu convido todos a participarem do call a partir das 9h20 da manhã, todos os dias, ao vivo, transmitindo simultaneamente do auditório da Interinvest e também lá do guiainvest.com.br, tá certo? Então um grande abraço aos amigos do Guiainvest.
Amanhã estaremos de novo ao vivo, pontualmente às 9h20, com análises do Dow Jones, análise do índice Bovespa, futuros americanos, futuros brasileiros, etc, etc, etc. As recomendações da nossa equipe para vocês. Então, como eu disse, pontualmente das 9h20 às 9h50 a gente vai estar transmitindo aqui. Convido todos a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Vocês podem fazer um teste gratuitamente aí por uma semana. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br. Peço que alguns dos nossos alunos coloquem o link para vocês aí no chat, por favor. O curso é todo realizado ao vivo em nossa sala virtual. Vocês podem ouvir, podem conversar com a gente, tudo por voz. Vocês podem visualizar a nossa tela e todas as operações e análises são feitas em tempo real, tá? Entrem lá, são todos meus convidados. Vocês podem participar gratuitamente, como eu disse, por 7 dias para conhecer o nosso trabalho, ok, gente? Muito obrigado a todos pela participação, pela audiência. Um grande abraço, um excelente pregão e até amanhã.